Abra a mão direita. Você tem 5 sentidos: tato, olfato, visão, paladar e olfato. Mesmo no escuro, se chegar na sua casa, tiver a luz queimada, Eletropaulo cortou, mudou agora o nome da energia, light. Você no escuro consegue apalpando, consegue chegar na cama. Tem gente, bispo, pastores, se você atar uma atadura no olho dela, a televisão às vezes faz essa brincadeira e colocar na boca dela uma folha de alface, um ovo cozido, mesmo sem ver, pelo paladar ela fala, é um ovo. A criança está dormindo, você vai lá e coloca o leite, mesmo sem ver, ela sabe. Você chega em casa, a sua mulher, pelo cheiro, você sente o cheiro da sem, da mandioca. Mesmo sem ver, pelo cheiro você fala, está quase pronto o feijão, ó. Alguém está agora me ouvindo, sem me ver, pelo rádio. E mesmo sem ver, a fé é absorvida dentro dele. A fé não vem pelo ver, vem pelo ouvir a palavra. Deus lhe deu poder de visão. A visão é um dom. Mas Adão Arishon, o primeiro homem, ele tinha muito mais do que eu e você temos. É por isso que alguém, Kleber, Giovanni, bispos, pastores, que está aqui, e que um dia já foi espírita ou não tinha Deus, quando pressentia que algo estava acontecendo, dizia, o meu cesto está aguçado. Estou pressentindo que algo está para acontecer. Levante a mão e receba a segunda. Porque de fato Adão não tinha 5, tinha 6. Adão via o Senhor todo dia falar com ele. É por isso que eu não tenho medo quando vejo um crente falar, Deus me mostrou um anjo, Deus me mostrou uma porta, o Senhor me apareceu numa visão. É por isso que nós somos chamados de louco, porque alguém que tem um sexto sentido não, que tem comunhão com Deus, vê o que ninguém vê, enxerga o que ninguém enxerga, ouve o que ninguém ouve, ele pisa os pés pela fé. Ele vai numa agência, vê um carro, mete o pé e fala, vai ser meu. Ele vai numa terra, mete o pé e fala, vai ser minha. Ele fala, Deus falou comigo. Você fala, esse cara está louco, mano. Esse cara foi maconha. Mas quem é de Deus vê o que ninguém vê. Enxerga o que ninguém enxerga. Vê o que ninguém vê. Por isso, levante a mão e receba a terceira. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, a fim de que nada se glorie perante a Ele. Posso ouvir um amém? A Bíblia vai dizer que quando o homem peca, ele é expulso do paraíso. O que separa o homem de Deus é o pecado. E por que ele tem que ser expulso? Porque senão o pecado seria eterno. Porque todo ano, de ano em ano, em Yom Kippur, o homem ia lá e comia do fruto da vida eterna. Então ele é expulso, para que o pecado não fosse eterno. Mas hoje nós temos a vida eterna através de Cristo Jesus. Quando o homem sai do Éden, a única maneira, Hebreus 11, verso 6, que Deus encontra para se relacionar com o homem, é a fé. Ora, sem fé, eu pulo, eu rodo, eu canto hino, mas sem fé, é impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e se torna galardoador dos que o buscam. E Deus vai tentando, a quarta, acaba na quinta, conectar-se. Mas os homens começam e vão tropeçando, começa e vai tropeçando, começa e vai tropeçando. Alguns começam a caminhada com Deus, como Noé, mas é pequena.
Adão, com Deus não importa o que você foi ou o que você fez. O que importa é quem você é. Satanás sempre vai mexer na lata do lixo para dizer quem você foi. Mas para Deus o que importa é quem você é. A história com Deus é o fim das coisas ser melhor que o começo delas. É melhor o fim. Porque o cara anda contigo, está contigo, mas e depois? Melhor é o fim das coisas que o começo delas. Eclesiastes, melhor é o fim das coisas. Então, se alguém diz assim para você, você está passando uma fase tão ruim, fala para ela, a última história da minha vida não foi escrita ainda. A última frase da tua história, quem achou que é no teu funeral, que é no teu velório, está errado, porque melhor de Deus está por vir na sua vida. Seja paciente. Alguém pode dar amém? Não? Agora, Deus vai tentando Enoque, Noé, vários homens, e eles vão deixando pequenas pegadas pelo caminho. Esses dias eu vivi uma experiência parecida com essa. Agora Deus se manifesta a um homem que cria num Deus chamado Marduk, que era o sol. Que ele acreditava que de dia Marduk se apresentava e de noite ele iria se descansar. E esse homem tinha um pai que era rico. Porque numa sociedade idólatra e pagã, alguém que construía deuses era alguém muito rico. Alguém me ouve? Diga amém. Alguém que vende estátua dentro da Aparecida do Norte deve ser alguém cheio de dinheiro. Porque o que mais gera em torno daquilo é idolatria. Alguém ainda me ouve? E Terá era vivo. E os sábios do Talmud dizem que Terá foi viajar e pediu, já falei isso 10 vezes, isso também está no Google, no Wikipédia, não é só história, é oculto pela Igreja Católica. Assim também como é oculto pela Igreja Católica que o homem que construiu a Torre de Babel, Nimrod, lançou, e também no Conselho de Nicéia, alguém me ouve, diga amém. Não ande por um minuto, por favor. Foi arrancado o livro de Enoque. Veja, alguns lugares, como também dentre eles, até no Mercado Livre, vende o livro de Enoque. Alguém diz, não, o livro de Enoque é abominável. Como que pode ser abominável, Kleber? Bispos, se a Bíblia diz que Enoque foi tão santo que ele foi... Mas o Conselho de Nicéia, o imperador Constantino, por um acordo político, achou por bem colocar o cânon bíblico da maneira que está. E assim seguimos até o dia de hoje. E existe uma série agora que está um pouco pesada, As Guerras do Brasil, mostrando, e você que é pelo menos cristão deveria saber, seja você de qualquer ramificação, que nós recebemos a Bíblia pela mão dos holandeses. E o que os escravos e o que os índios fizeram, o que eles fizeram com os escravos que vieram de Portugal, da África, e que fizeram com os índios aqui, os holandeses quando chegaram aqui, não quero nem falar sobre isso. Essa série mostra um banho de sangue. A Bíblia vai dizer, na história, dentro do Talmud, que é o estudo preciso do Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, de que Nimrod é queimado, que o irmão de Abraão é queimado. E lançou-se assim como lançou Misael, Azarias e Ananias. Por que o Senhor não chama ele de Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque quem chama ele de Sadraque, Mesaque e Abednego é eunuco, idólatra. Você não é o que os pagãos ou o que os endemoniados dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. E se Deus falou que você é Misael, quem é como Deus, Ananias e Misael, você é o que Deus diz que você é. E assim como fizeram com Misael, Azarias e Ananias, Nimrod lançou Abraão e seu irmão dentro da fornalha. Mas Abraão, porque começaram a crer num Deus vivo, num Deus invisível, quando eu falar invisível, você fala mais real. Posso ouvir um amém? Não? Vamos testar, ver se fica bonito. Invisível. Invisível. Dê grito de glória e de aleluia. Agora, Terá sai e diz para Abraão, coloca comida para os deuses.
Só a introdução, rapidinho. E Abraão começa a olhar para aqueles deuses. E começa a brotar dentro de Abraão um ódio, uma ira. Uma indignação de botar comida, oferenda. E Abraão pegou e quebrou todos. E pegou o cipó, a tora, e colocou na mão do maior. Quando Terá chegou de viagem, Bispo Filipe, pastores, Bispo Hélito, Terá falou: que diabo foi isso, Abraão? Ele disse: eu comecei a obedecer o que o senhor falou. Há pouco comida para os santos. Mas o grandão ali ficou bravo, hein? Disse que não queria. É mentira, Abraão, está mentindo. Ele não fala, ele não anda. Levante a mão, recebe mais uma. Abraão disse isso e por acaso é Deus. Deus que não ouve, Deus que não fala, Deus que... As tuas mãos sentado mesmo. É nessa hora, eu não sei o que foi, não tenho tempo, mas alguma coisa você fez para Deus lá fora, lá no bar, lá na farra, que Deus falou: eu vou pegar esse barro, vou pegar esse homem e vou trazer ele para a minha olaria. Ele vai ser um canal, eu vou fazer dele, ele vai ser um barro nas minhas mãos. Como o Senhor dissera acerca de Saulo, ele vai ser para mim um vaso escolhido. É nessa hora que a voz aparece. E Abraão olhou para o sol e falou: ué, Marduk nunca falou? E Deus disse: eu não sou Marduk, eu sou o Criador. Alguém não entendeu? Eu estou acabando já. Fazia tempo, Giovanni, que ele estava procurando respostas, incógnitas, dúvidas. E Deus disse: faz tempo que você está atrás de mim, né? Eu vi o que você fez. Agora arruma suas malas, arruma sua bagagem e sai dessa terra pagã. Você que deu glória, recebe só mais uma. Um profeta não tem honra na sua terra, dentro da sua casa. Me dá aí que eu vou pôr no Waze, vou pôr no Google Maps. Não, primeiro você vai sair. Mas eu preciso pegar o guia, o mapa. Eu preciso achar o Google. Eu preciso me sitiar aqui no Waze. Não, primeiro você sai. Porque a gente quer ter a garantia. O que tem lá para mim? Está tudo pronto? Está arrumado? Tem cama? Não, primeiro você sai. Oh, peraí. Eu não tenho mais 20 anos. Eu não tenho mais 17. Obedeça. Mas é mais nada. Acabou, vai. Um detalhe, vai doer só um pouquinho. Vem, Sandra. Pode que você vai ter um veião. Terá. Meu filho, para com essas conversas, meu filho. Se Deus não fala. Quer falar de Deus para mim? Eu sei mexer com Deus. Esse Deus do Senhor nunca falou. Eu nunca ouvi a voz deles. Mas esse que fez os céus e a terra, Ele falou comigo. Como é que você sabe que é Ele? Estremeceu meu corpo inteiro. Como alguém que está sentindo o corpo tremer, como esse rapaz que levantou aí agora. Deve ter doído, tá? Meu pai tem 80 anos. E quando os velhinhos vão ficando mais emotivos, voltando a ser criança, deve ter doído a voz de Terá dizendo assim, tipo teu pai, Kleber. Pastor Zezinho, um xodó, vai ficando velhinho, vai ficando mais emotivo. Deve ter doído, Bispo Filipe, a voz de Terá, Bispo Hélito. Não vai não, filho. Fica comigo, eu estou ficando velho. Abre a mão mais uma vez. Mas entre a voz de Terá e a voz de Deus, Abraão ouviu a voz de Deus. Aí a gente fala, meu Deus, e agora? Sai dessa terra. Sai do meio desse povo pagão, idólatra. Não, Deus, eu vou ficar aqui e vou converter todo mundo. Não, o que eu vou fazer com você, não dá para fazer no meio das trevas, a luz e as trevas. Sai! Retorno e vai para a terra que eu te mostrarei. As duas mãos, uma só é pouca. De ti, eu vou fazer uma grande nação. Já começou a doer.
Porque o cara não tem nenhum filho. Já tem 75 anos. Só mais uma vez, levante as mãos. Estou correndo por causa do tempo para passar. Deus permite uma guerra, que alguém está vivendo ela agora. 5 reis. E Abraão, isso aqui é para os pastores ou para os membros dessa casa. Pequeno, mas com 318 homens. Que não eram filisteus, que eram nascidos na sua casa. Venceram aquela guerra. E os que são dessa casa e que são por essa obra vão vencer conosco no meio dessa batalha. A gente fala, eu comecei a servir a Deus, comecei a obedecer, já veio logo uma guerra. Mas como é que um homem, sozinho, vai vencer 300 com 318? 5 reis, abre as duas mãos. Só que essa vitória foi tão grande que Abraão passou 5 dias recolhendo riquezas. Não entendeu ainda, né? Tem gente aqui que você pode dormir rico, pobre hoje e levantar rico amanhã. Uma luta, uma batalha, uma peleja que de uma só vez vai mudar a história da sua vida. Não estou brincando com você. Eu conheci um rapaz que foi capa da Forbes nos Estados Unidos. Nerd. Você sabe o que eu estou falando. E ele descobriu uma ideia, o Face ID, de ficar olhando para o celular e as vistas ficando gastas. Ele descobriu que um telefone poderia ser aberto sem ficar fazendo zigue-zague. Só de a pessoa olhar, só da pessoa bater o olho e olhar, o telefone se abriria. Ele desenvolveu essa ideia, uma ideia. Foi lá e vendeu para ele ficou rico. Eu estou pregando para alguém que Deus vai dar uma fórmula, uma estratégia, uma comida, um prato, uma ideia que vai mudar a história dessa nação. Alguém pode dar um amém? Eu conheço um deputado federal e um senador da República, que um dia o presidente da República convidou eles para serem seu vice-presidente. Mas ninguém, um só não, vários, mas 2 eu conheço de perto. Mas ninguém acreditava que um Zé Mané iria ganhar uma eleição tendo 2 minutos de televisão. Mas brincando com o telefone, mandando Twitter, fazendo um vídeo. Hoje em dia fica tudo lá tirando foto, puxando sardinha. Muita gente vai querer tirar foto com você. Você acredita nisso, não? Porque Deus vai lhe dar uma estratégia, Abraão, uma batalha, uma luta, uma faeste. Crê em profecia, não? Se não, veio no culto errado. Agora, estou correndo. Vou falar o que Deus mandou dizer e vou encerrar. Vou passar para quem de direito. Abraão viveu riquezas, se tornou próspero. Alguém que saiu, levanta a mão direita para o céu. Isso é mesmo, Billy. Com a mão na frente. Agora, bispa Ingrid está tão rico que a Bíblia vai chamar ele de riquíssimo. Possuía gados, ovelhas, de tal maneira que a fazenda, o terreno, a terra de Abraão, junto com a de Ló, não cabia os dois. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E não tinha capacidade a terra de habitar junto, porque os bens era pouco ou não? Você não está entendendo? Eu estou trazendo uma palavra rema para alguém que o teu crescimento vai incomodar o vizinho da direita. O teu crescimento vai incomodar muito, vai ter contenda, vai ter até pastor que não vai gostar, mas Deus vai fazer crescer. Vai crescer. E os pastores, era pois Abraão riquíssimo. Amiga, a Bíblia não enaltece ninguém. O Gadol, o poderoso, o grande eu sou, o Alfa, o Ômega é Deus. Mas a Bíblia dizer que era, pois, Abraão grande e riquíssimo. A Bíblia não chama Abraão de rico, chama ele de riquíssimo. Possuía gados, ovelhas, rebanho, de maneira que os filisteus tinham inveja. Oh glória!
Os filisteus tinham inveja. Eu estou dizendo para você, quando você estava quebrado, falido, ninguém falava de você. Mas como Deus começa a te honrar, a te exaltar, a inveja é o sinal que está crescendo. A inveja é o sinal que tem. Ninguém fala de cachorro morto, ninguém fala de árvore caída. Era para dar glória, mas bom dia, velho. Diga assim, abra a mão direita e diga pela última vez: Ebenezer. Até aqui? O quê? O Senhor nos ajudou. Mas agora eu finalizo. Deus enriqueceu Abraão, prosperou Abraão. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão está triste. E a Bíblia vai nos dizer: só de essa última coisa. E fale comigo: grandes coisas já fez o Senhor. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor, capítulo 15, rapidinho. Abraão numa visão. Levante a mão só mais uma vez. E se alguém aqui acredita em visão, me põe na tua conta, porque eu também acredito nesse sonho. Me põe na sua conta, porque eu também acredito em visão e em profecia. Não temas, eu sou o teu escudo, verso 1. Então disse Abraão a Jeová: o que o Senhor vai me dar? Eu ando sem filhos. Verso 2. Então disse Abraão: o que o Senhor vai me dar? Eu ainda ando sem filhos. E o mordomo da minha casa, o Damasceno, Eliezer, um criado que nasceu aqui, eu estou para morrer. Mentira, Deus vai cumprir o que prometeu. Não deixe o tempo de crente, o tempo de grego, o tempo de pastor vencer você. Um escravo não vai herdar o que Deus te prometeu, ímpio. Abraão está indignado, Kleber, bispo aí, pastores, bispos. Abraão está indignado. Senhor Deus, Giovanni, o que o Senhor vai me dar? Eu já não te enriqueci, eu já te abençoei. Verso 3. Disse mais Abraão: eis que o Senhor não me deu filhos, coisa que não tem preço, que tem valor. Eis que o nascido da minha casa vai ser o meu herdeiro. Verso 4. Eis que veio a palavra do Senhor. Não, alguém está me entendendo não? Então, eis que veio a palavra do Senhor dizendo: esse empregado não será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair das tuas entranhas. Não entendeu ainda? Deus vai lhe dar a capacidade de gerar, de comprar, de possuir, vai ser o seu herdeiro. Continua. Então levou até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas. Esses dias saiu uma matéria na NASA que existem 6, mais que bi, é um número, esqueci agora, tri de estrelas. Só que não tem 7, tem 6. E 6 é o número do homem. E se você for hoje em Israel existem 6 milhões de judeus. Se você souber, foi exatamente o número de judeus que Hitler matou na Segunda Guerra Mundial. 666. O homem foi feito no 6º dia. E o grande dia do Senhor está chegando. A besta, o falso profeta e o anticristo são homem. Quantas estrelas se é que você pode? Quem sabe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá para contar, né? Não dá para contar, né? Não dá. Termina o texto, vai, termina o texto. Assim será a tua descendência. Vai. 6. E ele creu no Senhor. Oh, peraí. A Bíblia vai dizer em Romanos que Abraão creu contra a esperança. Você que deu aleluia, você está entendendo. Nós no Brasil dizemos: a esperança é a última aqui? Então para Abraão não tinha esperança. Talvez você é estéril, você é um homem endividado, falido. Abraão creu contra a esperança. Alguém diz: a esperança é a última que morre. Você diz: para mim não tem mais esperança. E Deus te trouxe aqui para dizer: creia, o qual creu contra a esperança. Creia contra a esperança. Assim vai ser a sua descendência.
Você vai ser pai de nações, pai de nações, pai de nações, pai de nações. Ouça. E Deus, aleluia, a última fala, falou com Abraão. Acredita em profecia, não? A Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja. Quando ele fala o anjo de Esmina, Filadélfia, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia. Deus está falando com o pastor da igreja. Quando Deus vai trazer a resposta para Abraão, Deus vai enviar três malachins, três anjos. Um para anunciar que Sara vai engravidar. E é interessante porque quando Abraão vem ouvir a voz de Deus, Abraão está no meio do calor do dia. E Abraão saiu da tenda. Só um minutinho, Bispo Felipe. Porque Abraão, como alguém que está aqui, está tentando fugir dos problemas. Porque dentro da casa não tinha Netflix, não tinha Xbox, não tinha home theater. Então, o que ele estava vendo lá dentro? O problema dele, que era Sara, que não podia dar um filho para ele. É nessa hora, porque Deus não é colega para vir no aniversário, dentro do churrasco. Deus é amigo fiel. E quando todo mundo some, desaparece, ninguém dá um oi, aí ele chega para dizer: eu estou aqui. Nessa hora Deus falou: daqui 1 ano Sara vai conceber. Nessa hora, dentro de si, o texto não vai dizer que foi não, foi dentro de si. Como alguém diz: eu creio, eu recebo, pula, mas dentro de si fala: é impossível. Deus está falando com você mesmo. Deixa o texto. Então Sara riu consigo mesmo. É impossível. Deus está falando com alguém aqui, e nesse momento entre você está tendo um conflito. Como? Bom, explicar não cabe a mim, cabe a Deus cumprir. Sara riu consigo dizendo: terei eu ainda deleite ou prazer? Já estou velha, e também é velho meu senhor. No verso 13, perguntou o senhor Abraão: por que Sara está rindo? Mas observe a última palavra. Sara não está assim, Sara está rindo dentro dela. Como você veio para cá dando risada, dizendo: eu quem sou eu? Você é alguém que Deus se trouxe aqui hoje para o particular. Vai, termina, vamos terminar. É verdade. Perguntou: por que Sara está rindo? É verdade que sou velha e vou dar luz a um filho? 14. Porventura alguma coisa impossível para Deus? O certo é, daqui 1 ano eu voltarei, no ano que vem, e Sara vai te dar um filho. 15 acaba. Então Sara negou, como alguém diz: não, apóstolo, eu creio. Não, dou murrinho. Chá pra praia. Não, eu não ri. Ela teve medo. Ao que respondeu: você riu. Como tem muita gente rindo de mim e rindo de você. Espera aí, alguém não entendeu só metade, estou acabando. Daqui 1 ano. E o período da gestação é 9... Mas o anjo não falou, Bispo Felipe, Pastor Cleber, bispa, pastora, bispa. Daqui 9 meses eu volto. Deus diz: daqui 1 ano eu volto. Então quer dizer que entre o anjo de Deus falar e Sara engravidar, demora 3 meses. Eu vou voltar a falar o que eu falei no começo do culto. Você pode esperar, daqui para outubro Deus vai cumprir o que eu estou falando para você. Nesses 3 meses, o Deus que vivifica os mortos, que chama a existência as coisas que não existem, vai trazer à tona. E muita gente vai ter que olhar para você e falar: Ixá quer dizer sorriso. Prepara para ter alegria nos seus lábios. Prepara para sorrir, porque o Deus que vivifica os mortos chama a existência as coisas que não existem. Dá um grito de glória. Dá um grito de glória a Deus. E depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Eu falava uma coisa e vou orar para você agora. Diga assim: eu te amo, Senhor. O Senhor é a razão da minha vida. É interessante que muitas pessoas, elas falam que Isaac era uma criança.
Mas a Bíblia não diz que ele era uma criança. A Bíblia diz que ele é um moço. Vem cá, pastor Kleber. Vem cá, bispo. Vem cá. Vem cá, pastor. E o Senhor recebe a última fala. Isaac é uma tipologia de Cristo, que vem caminhando com os discípulos, com os apóstolos, e caminha 3 dias, que são os 3 dias da Semana Santa, sexta, sábado e domingo. Isaac não é uma criança, porque se quando Abraão recebe a profecia, ele tem 99 anos. 99 mais 1, quanto é? Um pouquinho mais alto. Depois dessas coisas falou Deus a Abraão. Se depois dessas coisas Abraão tem 133, então Isaac não tem 9 anos. Até porque o texto diz, ele disse aos rapazes, ficai aqui. Disse Abraão a seus moços, ficai aqui com o jumento. Eu e aqui, lê direito, irmão. É assim que a igreja católica faz. Ela induz e você vai embora. Ficai com o jumento, eu e o... Não tem criança, iremos até lá. Opa, quer dizer que eu adoro o Giovanni quando eu sacrifico. Porque ele está dizendo que vai adorar e Deus está pedindo para entregar o menino. Opa, ali entendeu já. Eu até tenho uma foto feita por um artista que pintou um quadro. Esse é Isaac. Que vai subindo e o texto é preciso. Levante a mão que ninguém vai te explicar isso. Vem cá, Clebão, rapidinho. Abaixa assim um pouquinho. E pôs Abraão a lenha sobre Isaac. E tomou a lenha do holocausto e pôs sobre... Leia alto aí, vem aqui, bispo. Sobre Isaac. Como é que um menino de 9 anos vai aguentar um saco de lenha nas costas? E pôs, porque o que ele é? Ele é Cristo, um exemplo de Cristo. E tomou a lenha e pôs sobre em cima do filho, e tomou fogo dela, e foram ambos juntos. O que é a lenha? Volta a foto, por favor. Volta a foto. O que é a lenha? A cruz. O que é a espada? Meu pai, eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, e eu vejo o fogo do Espírito Santo. A lenha é a cruz. A palavra é o Novo Testamento, e o fogo é o Espírito Santo que vai vir 50 dias depois, Pentecostes. Meu pai, eu vejo a lenha, eu vejo o holocausto, mas, eu vejo a lenha, eu vejo a espada, e eu vejo o fogo. Põe o texto do jeito que ele fala. Meu pai, eu estou vendo a lenha. Então disse Isaac a Abraão, meu pai, eis aqui o seu filho. Ele disse, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? Estamos indo para um culto, né, pai? Estou vendo lenha aqui, estou vendo cutelo. Então está faltando o principal. Deus vai prover para si, meu filho. Abre as 2 mãos. O cordeiro para o sacrifício. E a palavra a qual está escrito no hebraico é let lehad, que quer dizer, sai Abraão para você mesmo. Algumas pessoas vão dizer, sai Abraão da tua terra, da tua parentela. Não, quando eu obedeço a voz de Deus, o maior beneficiado sou eu mesmo. Quando Deus chamou Abraão, a única maneira, levante a mão direita de profeta, feche a mão direita, fecha. A única maneira de alguém convencer a Deus de que Ele é verdadeiro, porque Deus não tem dificuldades em fazer coisas grandes, Deus só tem dificuldade de confiar em você. Abre a mão direita só mais uma vez. E só existe uma maneira de Deus confiar na gente, é quando Deus nos dá algo, e quando Deus nos pede algo. Me dá seu filho, Abraão. E a palavra no hebraico quer dizer akedá. E akedá não tem tradução. O máximo é tirar do coração. Alguém aqui como o bispo Hélio, o pastor Kleber, alguns aqui, a bispa Ingrid, como você, Deus te pediu algo. E quando a gente tem algo que é nosso, que Deus pede, a gente já nem quer andar mais naquele carro. Você sabe o que é isso? A gente nem quer mais pegar naquele dinheiro. Eu não quero mais, já não é meu. Quando Abraão ficou
e prendeu Isaac no altar. Fale bem alto 3 vezes. Nem gritos, nem aleluia, nem escrever um hino motivou Deus. Mas quando Abraão levantou o cutelo, quando Abraão ergueu a mão, quando Abraão tocou em Deus, porque aí Deus vai dizer: não, não faça isso, porque não foi debaixo de hino, nem de pular, nem de sapatear. Agora eu sei quem é você de verdade, Abraão. Agora eu te conheço de verdade. Agora eu sei que você me teme. A única maneira de provar, aí está, a provisão vai aparecer. A provisão vai aparecer. A provisão vai aparecer. Dá para dar um grito? Não. Porquanto, recebe minha última fala, com as 2 mãos sentadas mesmo. Porquanto não me negaste. O texto: porquanto não me negaste, mas assim me deste o teu único filho. Porque assim jurei, porque assim mesmo jurei, diz o Senhor. Porquanto fizeste. Está tão. Põe a tradução aí, por favor. Assim, isso, e disse: por mim mesmo jurei. Ou seja, não há quem possa invalidar o que eu estou te falando. Só metade deu glória a Deus, não falou. E disse ele: por mim mesmo eu estou jurando, Abraão, porque não há quem possa invalidar. Porquanto me fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Presta atenção. Existia Ismael, mas o que não tem valor para você também não tem valor para Deus, tá? Vou falar só mais uma vez. Ismael existia, mas ele disse: Isaac, quem você ama. Não, se não tem valor para você, não tem valor para Deus. Não me negasse o teu único filho. Vai, 17. Deveras abençoarei grandiosamente e multiplicarei a tua descendência. Diga bem alto: como as estrelas do céu. Que é Israel. Que nem Hitler, nem Tito, nem Saladino, ninguém conseguiu apagar esse povo até hoje. As estrelas do céu é fácil de ver, mas ninguém consegue ver a areia que está debaixo da praia. Não dá para ver, porque é a igreja que não tinha nascido ainda. Só a metade entendeu. Abençoarei a você como as estrelas e a areia da praia do mar, que está lá no fundo. É por isso que esse povo é tão abençoado. Abre a mão direita. Que teve, eu até fiz um vídeo de 2 minutos de tantas invenções, como poderíamos falar de Albert Sabin, um judeu que criou a vacina da paralisia infantil. Poderíamos falar até mesmo sobre Freud, um judeu que viveu na França, que criou a psicologia. Poderíamos falar sobre tantos judeus que criaram, inventaram. Tem até um prêmio que eu coloquei aí, o Wagner, de prêmios que eles receberam, salvo me engano, 33 prêmios Nobel de Química, 29 de Economia, 13 de Literatura, 50 de Física, 53 de Medicina, 9, isso reconhecimento mundial. Um país que é menor do que o estado de Sergipe. E 9 prêmios mundial da paz. Um país que é menor do que o estado de Sergipe, que inventou 50 coisas, até mesmo a calça jeans que a gente usa. Quem inventou foi esse povo. Eu coloquei um vídeo, Wagner, de 2 minutos, feito por um amigo meu, lá em Israel, sobre coisas que a medicina, que o povo inteiro usa hoje. Pedi para o rapaz te mandar, o nosso editor, Thomas. E solta aí para vocês verem. Salão Mosaico. Durante todo o mês de dezembro, no Museu de Ciência Bloomfield, em Jerusalém, aconteceu a exposição Inovação, Põe áudio. que apresentou 50 das grandes inovações tecnológicas israelenses, indispensáveis em diversas áreas. Manda mais Vamos ver áudio. algumas das invenções nascidas em Israel em destaque na exposição. Começamos com o transporte e a recente rede de carros elétricos chamada Better Place, que já está funcionando no país e que promete ser um modelo para uma rede mundial de carros elétricos.
Em tecnologia da informação está o DiscOnKey, inventado por Dov Moran para a SanDisk em Israel, uma tecnologia que dispensa apresentações, assim como as impressoras digitais com a tecnologia Índigo da HP, que revolucionaram os processos da imprensa moderna, e os engenheiros da Intel em Israel, que são responsáveis por grandes invenções da empresa, como o processador 8088, que vinha com o primeiro PC, o MMX e o Centrino. Na agricultura, podia-se ver mais informação sobre o desenvolvimento do tomate cherry, uma inovação genética israelense. Outro grande destaque foram os gotejadores da Netafim, um dos sistemas mais eficazes de irrigação do mundo, especialmente para lugares onde a água é escassa. Para a medicina, destaque para a PillCam, uma pequena câmera digital em cápsula que é engolida pelo paciente para fazer imagens de todo o sistema digestivo, sem o incômodo que esse tipo de exame causa geralmente. Além disso, diversas outras tecnologias de diagnóstico em casa, usando aparelhos especiais e a internet para conectar pacientes e médicos em tempo real, a telemedicina. Também foram apresentadas tecnologias de energia renovável, como painéis fotovoltaicos e outras soluções de geração de energia ecológicas, pensando em um futuro sustentável. A exposição tinha como objetivo questionar o que leva à inovação e à criatividade, além de mostrar os feitos tecnológicos de Israel, e teve um foco especial nas crianças, com várias formas de interação para atrair a atenção dos futuros inventores do país. Eu farei de ti uma grande nação. Só que a minha última fala é essa, abre a mão direita. Isso não aconteceu porque Abraão era bonzinho, ou porque Abraão fez um hino para Deus. Mas Deus disse: agora eu conheci você. Vem cá, Sandro. Vem cá, Kleber. Vira para ele. Agora eu conheci você. Mas Deus, dou tanto tempo com o Senhor, me relaciono com o Senhor, converso com o Senhor. 75 anos. Comecei na igreja. Eu tenho 133 anos. Então, sua palavra. Então disse: não temas, não faça nada, porque agora eu sei que você teme. A única maneira que um homem e uma mulher conseguem provar para Deus de que ele teme a Deus e de que ele ama a Deus é quando ele apresenta um sacrifício no altar. Vou falar pela última vez sem forçar o texto. A única maneira de um homem e de uma mulher provar para Deus. Bota o texto na tela. Agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você me teme. Porque você não me negou o seu único filho. É quando o homem apresenta um sacrifício para Deus no altar. Deus disse a Abraão: porque você não me negou. E eu vou falar uma fala, feche os olhos. Há pessoas aqui, eu poderia chamar pelo nome. Mas para não honrar uns e desmerecer outros, alguns são humildes para reconhecer que as poucas ou muitas vitórias que tiveram na vida alcançaram a mesma por conta de um sacrifício que fizeram para Deus. Alguém aqui sabe o quanto doeu entregar aquele sacrifício? Alguém pode dizer: hoje eu estou passando uma prova como eu nunca passei. Mas vou lhe falar uma coisa, tá? Não foi maior do que aquela que você passou quando você chegou aqui. Eu tenho passado muitas lutas, mas vou te falar, não é igual àquela que quando eu comecei com a bispa, porque não tinha ninguém. E eu cheguei onde cheguei não porque mereço, mas Deus me trouxe aqui toda vez que eu fui no altar. Não apresentar uma oferta, porque Abraão levantou vários altares, mas a única vez que Deus falou: agora eu sei que você me ama e que você me teme, foi quando Abraão levou um sacrifício no altar. O que fez desses homens que foram ungidos a bispos, pastores, não foram puxar sardinha, foram os votos que eles tiveram no altar. Você vai subir aqui nesse altar agora, e eu vou colocar sobre as suas mãos um pouco da terra do Monte Moriá, o lugar a qual o Senhor disse: jurei por mim mesmo, porque você não me negou. Guarde essa frase. Hoje, eu estava, agora há pouco, perguntando, estava tudo certo.
Tem a foto do nada. Hoje pela manhã, através do pastor Gidalte, inclusive o pastor Malafaia, também fizemos, pastor Marco, eu e o pastor Malafaia, fizemos uma parceria, tudo junto, para poder, estávamos falando há pouco, para trazer o Dr. Mike Morris. E sou intérprete de vários pregadores e também do Dr. Morris Cerulo. Ele saiu ontem de San Diego para Houston em direção ao Brasil, São Paulo, porque ele estaria hoje à noite pregando na Igreja Plenitude. Todavia aconteceu um problema com o avião e tiveram que cancelar o voo ontem e ele só pôde sair hoje ali de Houston e chega à noite em São Paulo e vai direto para o Rio, pois tem compromisso amanhã cedo na comunidade da Zona Sul e à noite com o pastor Silas Malafaia na Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele então mudou a sua passagem para poder estar aqui na segunda-feira na Igreja Plenitude com o apóstolo Agenor e a bispa Ingrid e toda esta comunidade linda. Então não perca, segunda-feira, se Deus quiser, sem falta. Só que eu não acredito que isso foi obra do acaso. Pode ser que aconteceu um problema no voo, pode acontecer que aconteceu um problema no avião, neve, mas na agenda de Deus já estava marcado isso. Quem crê no que eu estou falando? Fique de pé. Olhe para mim. Crês que eu sou um profeta? Ouça bem o que eu vou dizer. Todos os pastores. É capaz que essa semana eu até viaje. Que Deus me dê uma revelação. Olhe para mim. Pega um pouco dessa terra. Eu só posso pregar o que eu creio. Essa é a diferença da plenitude para os outros ministérios. Eu não prego aquilo que eu quero, eu prego aquilo que eu creio. Você vai jogar um pouco dessa terra lá naquele imóvel. Deus proverá. Deus proverá. Para quem lutar. Para quem lutar, sacrificar. E calavaçou. Deus proverá para quem subir. No Monte Moriá. No Monte Moriá. Deus proverá. Deus proverá. Para quem lutar. Para quem lutar e mesmo exausto, entregar a própria vida no altar do holocausto. Examina uma terra. Crês em profecia? Aponte a mão para mim. Examine uma propriedade. Olhe para ela. Examine ela. O rapaz lá do seu imóvel veio me afrontar. Eu vou te falar depois, o proprietário lá de Curitiba. E só para vergonha do diabo, nós vamos comprar aquela igreja. Isso que eu estou falando para você. E como Deus já falou pela boca de várias pessoas, pela boca do bispo Felipe, pela boca de várias pessoas. Eu tive uma reunião muito forte ontem. E é chegado o tempo da gente comprar esta casa para Deus. Abre a mão direita, aquilo que eu vou falar é pesado. Nenhuma sinagoga onde congregam os judeus, nenhuma mesquita onde congregam os muçulmanos pode ser alugada. Porque quando você tem uma propriedade que é dos outros, você não pode santificá-la para Deus. Você não pode consagrar algo que não é seu. E você sabe, Kleber, vem cá. Quando a gente quer ter algo em um lugar, a gente, não sei se fala, até um cachorro, você mora numa casa, fica aqui, Kleber, não desce não. Um cachorro que chega na casa, ele vai procurar um canto para ele demarcar um território. Ali está limpinho. Aí depois você vai lá e compra outro cachorro, aí você traz na casa. Se aquele cachorro chegar ali, ó, e sentir, ele vai falar, aqui não dá, aqui está demarcado já. Quando a gente demarca o território. Na verdade, os judeus não misturam o santo com o profano. Então, se a propriedade é dele, ele santifica ao Senhor. E se a propriedade não é dele, ele não pode oferecer ao Senhor aquilo que não é dele, porque aquilo é profano.
Eles não misturam nem as raças. Vamos supor, se eu sou um idólatra e eu ver que você mora na casa, você não vai poder santificar, porque é minha. Você não pode santificar aquilo que não é teu. E quando a gente quer ter algo, a gente tem que ir lá naquela terra, naquela propriedade, naquele imóvel. Eu estou sentindo uma graça de Deus muito forte. E tem que demarcar, falar que vai ser. Você tem que demarcar e tomar posse daquilo lá. Compra nem que seja uma bala. É tão forte que ela com o esposo dela tem um testemunho, porque eles também fizeram isso aqui e compraram a casa dele. Vai falar agora. Só quero que você esteja preparado. Chega lá e joga em cima daquela cama. Levanta a mão, só quem é mulher aí. Mulher, Senhor. E fala para Deus aqui, Senhor. Chega de morar sozinha. Chega de ficar, chega. Chega! Chega, esse silêncio vai ser gerado. Essa lágrima vai ser enxugada. Você vai gerar. Acho impossível, apóstolo. Não é impossível a Deus. Demarca o território. Vai lá e compra algo. Vai lá naquele condomínio e mete o pé. Fala, aqui vai ser meu. Alguém fala assim, que loucura, hein, apóstolo? É, mas quando você chegou aqui, você lia menos Bíblia. Não era nem batizado com o Espírito Santo. Mas todo voto que tinha, você era o primeiro. E pode botar na tabela periódica, pode fazer cálculo e olhar para trás e ver. Antigamente você conhecia menos de Bíblia, talvez era menos espiritual, mas contava mais testemunho. Um dia o senhor veio aqui no culto e creu nisso? Sim, senhor, eu criei. E eu e minha esposa tínhamos apartamento ali na Vila Mariana. E um dia ela falou assim, ó, Deus falou para a gente fazer no altar. A gente fez, eu não tenho medo. E aí, ela falou, agora Deus mandou a gente procurar uma casa. E aí, só aquela mulher que deu aleluia. Eu estou dizendo que Deus tem algo maior para você. Até os pastores. Deus vai entregar a chave de uma propriedade nas suas mãos. Uma igreja nova, uma sede nova, algo melhor para a sua vida. aí nós fomos e a corretora começou a levar a gente em lugar bem pobre. Aí minha esposa falou, não, eu quero que a senhora me leve em um lugar bom. E ela levou a gente num condomínio primeiro. Aí eu olhei para minha esposa, já vi aquele nível de casa, olhei para ela e falei assim, vai devagar. Aqui não é para nós. Não é pra gente. E aí a corretora falou, tem um que eu vou levar vocês lá. E aí quando eu fui entrando assim dentro do condomínio, eu falei, Jesus. Falei para minha esposa bem baixinho, enquanto ela foi lá ligar para pedir a permissão para entrar. Ah, tinha que pedir permissão para entrar. Sim, eu falei, vamos embora, rapaz, nós estamos enrolando a corretora, a gente não tem dinheiro. Ela falou, nós vamos ficar porque Deus falou lá naquele propósito. A gente entrou e a gente ia comprar a casa do cara. O cara comprou nosso apartamento, sobrou dinheiro e a gente construiu. Hoje o nosso patrimônio lá vale mais de 2 milhões de reais. E você não levantou essa mãe, não deu glória a Deus ainda? Sobre essa terra, a única terra do mundo a qual Deus jurou sobre ela. Lugar que é o ponto crucial, onde foi levantado o Monte Moriá, onde foi levantado o Domo da Rocha, onde Salomão levantou o templo sagrado, o Beit Hamikdash. O Monte Moriá, olhando de cima, é o lugar mais sagrado para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos. Palco da história, a qual aguarda se tramar a Terceira Guerra Mundial. Onde hoje existe a cúpula dourada, o Domo da Rocha. Debaixo dela, apóstolo, que tem uma única coisa. Diga o quê? A pedra da qual Deus fez o primeiro homem. Levante a mão, receba. Se você conseguir achar no Google, Monte Moriá por dentro. E vai encontrar uma pedra. Sobre ela Deus apresentou Adão. Se você não der glória, está mal. O primeiro homem foi feito sobre essa pedra. E sobre essa pedra o Senhor disse a Abraão, caminha 3 dias e vai até o lugar que eu te mostrarei. Sobre essa mesma pedra Abraão prendeu Isaac. E em cima desse mesmo monte, do lado de fora das muralhas, mas o mesmo monte, mas do lado de fora das muralhas, é chamado de Gólgota,
do lado de dentro é chamado de Moriá. O que divide isso? Uma montanha, onde os homens eram mortos. Cristo entregou-se por nós. Essa terra foi marcada por Abraão, por Davi. Essa terra foi marcada por Abraão. Deus vai marcar a sua vida. Entre o anjo falar e Deus cumprir, demorou 3 meses. Daqui até Yom Kippur são 3 meses. Eu vou colocar essa terra na sua mão. Eu não acredito que essa nevada e com um problema no avião do Dr. Morris, tanto é que ele postou isso no Instagram dele, na rede social dele, você pode ver. Eu acredito que Deus queria falar comigo, porque eu estou pegando para você e para mim. Um dia o Kleber me falou uma coisa e eu creio nessa palavra. Não estou puxando sardinha dele. Ele disse uma coisa para mim. Quando Deus quer nos dar algo, nós temos que demarcar aquele lugar. Visite essa terra. Demarque, lá vai ser meu. Essa casa aqui é de Deus. Você vai apresentar para Deus esse mês um sacrifício. Feche os seus olhos, que faz muito tempo que você não apresenta. Eu sei que você quer viver algumas experiências. De madrugada, Abraão se levantou. Me traga a terra de Moriá para mim aqui. 3 dias no deserto. Caminhou. Ninguém sabia o que Ele ia fazer. E o quanto lhe custava obedecer. Guiado pela fé. A voz de Deus sentiu tornar em cinza. O sonho seu Subiu o Monte Santo. Diga assim, Moriá. E pôs o próprio filho No altar. E quando, levante as duas mãos. Quando Abraão ergueu a mão, tocou em Deus no céu o coração. E o anjo bradou em alta voz. Deus proverá para quem lutar, sacrificar. Deus proverá para quem subir o Monte Moriá. Deus proverá para quem lutar e mesmo exausto entregar a própria vida no holocausto. Meu Deus e meu Pai, a Bíblia diz, os pastores, os bispos, vem aqui comigo. A Bíblia diz que gritos vazios Deus não ouve. Bispa, e nem atentará para eles, pastor Kleber, pastores, venham, santo. Gritos vazios Deus não ouve, e nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Shalablasu prefequemenefaz. Oh, Rabagalamanda soube, Antiarebecanacé. Deus de Abraão, Isaac e Israel, chega! Até quando, Senhor, essa prova? Até que dia, Senhor, ocultarás em mim o teu rosto para sempre? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Quebra o silêncio, ó Pai. Faz esse povo entender que a única maneira que Deus tem para o homem convencer a Deus que Ele o ama e que o teme, que te faz é dele que andou hasta blavacanda sube. Não é quando ele grita, não é quando ele fala línguas estranhas, mas é quando ele apresenta um sacrifício no altar.
Tem pessoas aqui, meu Pai, que já foram marcadas. Tem pessoas aqui, meu Deus, que já viveram a experiência do sacrifício. Há pessoas aqui que já sentiram. Oh, lavacalamanasou. E eu quero profetizar. Quando você subir nesse altar, Deus vai marcar a sua vida. Talvez você nunca vá a Israel, mas o Deus de Israel virá até você. E eu profetizo ainda nesse mês, 3 palavras, levante as 2 mãos. E o anjo bradou em alta voz. A provisão virá, a provisão virá. Deus proverá, Deus proverá. Afasta o púlpito para mim. Para quem lutar, sacrificar. Deus proverá para quem subir o Monte Moriá. Deus proverá, Deus proverá para quem lutar e mesmo exausto entregar a própria vida no lugar do holocausto. Daqui para essa semana, talvez você vai dizer assim: mas eu não tenho esses 100 mil reais, eu não tenho esses 50, esses 10 mil, eu não tenho esses 5, esses 2019, eu não tenho esses 1.000 reais. Só para você que pensou assim, eu digo a última vez: Deus proverá. Deus proverá. Canta, João, para ele. Para quem lutar, sacrificar. A provisão de Deus virá. Deus proverá para quem subir. A primeira vez que ele se manifestou como Jeová Jireh. Deus proverá, Deus proverá. Para quem lutar e mesmo exausto entregar a própria vida no altar do holocausto. A única maneira que o homem tem de provar para Deus que ele o ama e que ele o teme é quando ele vai no altar e apresenta um sacrifício. Não é quando ele passa a noite no monte, não é quando ele dá uma cambalhota, não é quando ele escreve um hino, nem quando ele traz uma grande pregação. A única maneira que o homem prova para Deus que ele o ama e o que ele teme é quando ele vai no altar e apresenta um sacrifício.